Olá pessoal, você está aqui no canal Dev Edson para mais um vídeo aqui tutorial, principalmente aqui para você que está iniciando aí no mundo do desenvolvimento e da programação, mais especificamente aí você que está aprendendo a linguagem de programação aí, uma das principais no mundo inteiro, que é a JavaScript. Bom, nesse vídeo eu tenho como objetivo mostrar para você, que é o iniciante, como utilizarmos aí o método for each. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade aí de entender, né? Então eu vou mostrar aqui nos vídeos aqui alguns exemplos, mostrar a diferença do for each, do for tradicional para o for each, como utilizar o arrow function, como utilizar com função tradicional e mostrar aqui alguns exemplos de maneira que você possa entender, beleza? Então, para começarmos aqui, eu tenho uma pequena descrição tirada aqui do MDN, né, que é lá o site referência da Mozilla, né? Importante vocês lerem a documentação. Então, o que ele diz aqui, né? Uma pequena observação, na verdade, tá? Que é o for each ele executa a função callback, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar melhor sobre isso, uma vez para cada elemento do array, diferentemente do map. Então, você que inclusive não viu, nós fizemos aqui uma série de vídeos falando sobre esses métodos aí, que são alguns dos principais métodos da linguagem JavaScript, que é o map, o filter e o reduce. Então, recomendo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, você dá uma passadinha lá depois, dá uma olhada. São vídeos curtos, bem objetivos e muito rico de conteúdo, tá? Então, o que ele diz aqui, né? Diferentemente do map ou reduce, ele sempre retorna um valor undefined e não é encadeável, né? No caso do for each. O caso de uso típico é alterar o array no final do loop. E o que acontece também? O for each, ele recebe alguns parâmetros, né? Então, obviamente, ele recebe aqui uma função de callback, ele recebe o valor atual, e aí outros dois parâmetros que são opcionais, que é o index, ou seja, o indexador, né, de cada um dos valores constantes lá no seu array original, e o próprio array, ele retorna também. Então, obviamente que são opcionais no caso aqui, né? Normalmente você vai querer retornar o valor, né? E obviamente aqui é a callback que é necessário. Então, eu fiz aqui um pequeno roteiro até para a gente não perder tempo aqui, né? E mudar o foco do vídeo. Então, eu vou mostrar aqui o for tradicional. Então, antes de tudo, eu vou instanciar aqui um array qualquer, tá? Pode ser um array de teams aqui. Então, eu vou colocar aqui Vasco, como bom sofredor que sou. Vou colocar aqui o Flamengo, Vasco. Opa, bora lá. Flamengo. Vou colocar aqui o Fluminense. Eu uso um teclado mecânico aqui, tá, pessoal? Então, às vezes eu ainda estou tentando me familiarizar com ele, por isso que eu erro bastante aqui. Fluminense e o Botafogo aqui. Botafogo. Beleza, nós temos aqui um array de times. E aí, obviamente, se eu der aqui um console.table, por exemplo, de times, sem maiores surpresas, a gente vai ver ali o array com os 4 times ali. Lembrando que o array começa em 0, né? Então, aqui a gente já pode ver que temos aqui o index, né? Então, isso é do próprio array, no caso, né? Então, nós temos aqui, como todo array, iniciando em 0. Então, 0 aqui é o Vasco, na posição 1 nós temos o Flamengo, na posição 2 o Fluminense, na posição 3 aqui nós temos o Botafogo. Portanto, a gente percebe aqui alguns parâmetros, né? Conforme a gente acabou de ler ali. Então, nós temos aqui o index, né? Que é o opcional, e o valor, né? O valor aqui de cada um dos itens, no caso, né? Então, vamos fazer aqui utilizando um for each. Então, digamos que eu queira percorrer esse array utilizando o for each tradicional, o for tradicional. Então, a gente vai iniciar aqui o for. Eu vou pegar, declarar aqui uma variável i. Normalmente a gente coloca i, tá? Mas isso aqui poderia ser qualquer valor, tá? Poderia ser abacate aqui, não tem problema. Normalmente você vai ver aqui o i. O i ele vai iniciar com 0. Por que com 0? Porque eu quero que ele inicie aqui, ó, com 0. Eu quero que ele inicie a leitura, né? Ele percorra o meu array iniciando aqui com 0. Porque se eu colocasse aqui iniciando por 2, não faz muito sentido dentro desse contexto que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o que eu tenho que fazer? O for, então, ele tem um início, e você tem que dizer até quando ele vai, né? Até quando ele vai. Tem que ter um controle, porque senão você entra no loop infinito. Então, eu poderia, por exemplo, dizer assim, ó, que o meu i, ele vai percorrer até que ele seja menor que 3, por exemplo, menor que 4, tá? E aí, eu preciso de uma outra variável que incremente ele. Tá? Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui? Deixa eu só dar esse exemplo aqui rapidão para vocês. Então, eu vou imprimir aqui o times dentro da variável i. Então perceba que eu terei o mesmo resultado, né? Então eu estou imprimindo aqui novamente aqui a table, e aí eu tenho Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas perceba que se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero que o meu i, ele percorra o meu array, mas até que meu i seja menor que 2. Vamos ver aqui o que vai acontecer, olha só. Deixa eu limpar aqui o meu cursor, tá? E vamos dar aqui de novo, vamos chamar aqui de novo vamos rodar, tá vendo? Ele só trouxe aqui o Vasco e o Flamengo, por quê? Porque de fato eu falei para ele, eu falei para o meu i percorrer até que esse i seja menor que 2.
Então ele começou aqui com 0, beleza, ele vai imprimir o Vasco, né? Aí ele foi e incrementou aqui. Esse I aqui passou para 1. 1 é menor que 2? Sim, 1 é menor que 2. Então ele vai imprimir o próximo, que é o Flamengo. Quando ele passou aqui, ele incrementou aqui o I foi para 2. Então aqui ele foi para 2. Quando ele chegou aqui, o 2 é menor que 2? Não, o 2 não é menor que 2, então ele não vai imprimir o restante. Por isso que ele imprimiu só o Flamengo e o Vasco. Então, para resolver isso, para que você, poxa, não, como é que não faria muito sentido, né? Eu ter que olhar aqui primeiro o tamanho do meu array, para depois setar aqui o valor para poder servir de controle. Não faz muito sentido. Imagine você puxar um array de uma API, puxar lá um array de objetos, pessoas, por exemplo, e você não sabe exatamente quantas pessoas virão nesse objeto. Então não faz muito sentido você colocar aqui de forma hardcode, né, que a gente fala, um valor aqui. Então, para resolver isso, a gente utiliza aqui um atributo, né, do próprio array, que é teams.length. Por quê? Porque esse teams.length, o atributo teams.length, teams.length, só para você entender. Eu vou só imprimir ele aqui no console, tá? Console.log desse camarada aqui. Então a gente vai perceber que ele tem o tamanho 4 aqui, ó, tá vendo? Então, o atributo length, ele retorna o tamanho que tem o meu array. Então, se esse atributo ele me retorna o tamanho do meu array, então eu posso colocar ele aqui como minha variável de controle. Então, o meu i começa em 0. O meu i, ele vai percorrer o meu array até enquanto o meu i for menor, né, do que o tamanho do meu array, ou seja, enquanto ele for menor que 4. E a cada passagem que ele vier aqui, eu quero incrementar ele, porque senão não faz sentido. Se eu não colocar essa variável aqui, ele não vai incrementar aqui o 0. Perceba? Então ele vai entrar no loop infinito, porque ele sempre será 0. E o 0 sempre será menor que 4 no caso aqui. Então por isso que eu tenho que colocar aqui um i mais, para que ele incremente. Então, aqui no console, também eu acho que é uma dúvida do iniciante, né? O que eu estou fazendo aqui? Que a cada passagem dele aqui pelo meu array, eu quero imprimir o time, mas dentro, pegando a posição i. Porque a posição i, vocês concordam que ela aqui vai iniciar em 0. Vocês concordam que o 0 aqui, ele corresponde a Vasco? E depois, quando ele passa aqui e foi incrementado, ele se tornar 1 aqui, o 1 ele já vai ser aqui, no meu exemplo, o Flamengo. E assim sucessivamente. Então, cada passagem dele aqui, ó, então ele vai vir aqui. O i começou em 0, certo? Aí, o i é menor ou igual a 4, né? Que a gente já conferiu que ele tem o tamanho 4. Sim, o 0 é menor que 4. Então, beleza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir o i na posição que ele está nesse momento, que é 0. Quem é o i na posição 0? Bom, nesse momento é o Vasco. Então, eu quero imprimir aqui, estou chamando aqui o console. Eu poderia fazer qualquer outra coisa aqui dentro, tá? Mas eu estou só imprimindo aqui no console. Só que depois ele vai aqui e adiciona, incrementa a variável i. Então, o i que era 0, eu estou dando mais aqui e ela passa a ser 1. Então, quando ele sair aqui e voltar aqui, o i será 1. 1, ele é menor do que 4? Sim, o 1 é menor que 4. Beleza, então ele vai vir aqui. Quem é o i nesse momento? O i nesse momento, ele é 1. Pô, mas calma aí, quem é o 1 aqui nesse momento? O 1 nesse momento aqui é o Flamengo. Então o que é para fazer? Então você me imprima aqui o 1. Ele vai imprimir o Flamengo. Aí ele vai passar aqui de novo, vai incrementar. Né? Antes dele sair, ele vai incrementar aqui, ele vai passar a ser 2 aqui. Ele vai vir aqui, ele é 2. Aí ele vem aqui, o i agora é 2. 2 é menor que 4? Sim, o 2 é menor que 4. Então ele vai vir aqui, quem é o i nesse momento? O i aqui nesse momento é o 2. Quem é o 2? O 2 agora aqui é o Fluminense. Então eu quero fazer o quê? Eu quero que ele imprima aqui o Fluminense. Aí ele imprimiu. Ele vai incrementar aqui e vai passar para 3. Acho que já deu para entender aqui nesse momento, né? E aí nesse momento aqui o 3 ele passa a ser o Botafogo, né? E o que eu quero que faça? Eu quero que imprima o times na posição i. Pô, mas na posição i, o que eu tenho neste momento aqui na passagem? Eu tenho a posição 3, o index 3. E quem que é o index 3? Eu tenho o valor aqui do index 3 Botafogo. Então eu quero fazer o quê? Eu quero imprimir esse cara aqui. Ele vai aqui incrementar de novo a minha variável i. Ela vai passar a ser 4. Quando ela passa a ser 4, 4 é menor que 4? Não, 4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Então o que eu vou fazer? Ele vai sair. Ele não vai mais entrar aqui. E aí, obviamente, ele não entrando aqui, ele não vai imprimir mais nenhum valor. Ele vai sair do meu laço aqui de repetição. Então eu acho que, pessoal, ficou muito claro aí. Eu acho que é normal, é natural, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender esse laço. Eu acho que vale a pena a gente ter perdido um tempinho para mostrar aqui passo a passo. E eu acho que ficou de uma forma bem didática para você o funcionamento do for. Então eu vou dar um Ctrl+C aqui para comentar esse código. Eu vou comentar esse aqui também. E agora nós vamos fazer o for each. O for each, como é que ele funciona? Primeiro eu chamo aqui o meu array, né? O array que eu quero percorrer, e eu chamo aqui a função, o método for each. For each. O que é for each? Para cada, né? A tradução é para cada, ou seja, para cada o quê? Para cada item que consta nesse array aqui,
eu quero fazer algo. Então, para cada item que consta nesse array, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu vou usar aqui a arrow function, tá? Então, para usar a arrow function, eu preciso de uma variável de controle. Eu falei sobre isso, inclusive, nos meus outros vídeos lá, falando sobre o map, filter, reduce, tá? E eu vou repetir aqui, na verdade é só uma variável de controle, poderia ser n, poderia ser valor, poderia ser qualquer nome aqui, tá? Por quê? Porque esse nome aqui, esse nome valor, é apenas o valor que vai estar aqui no contexto. Lembra que do i, ele é mais ou menos a mesma ideia, tá? Então o valor aqui, ele vai ser o Vasco, e depois ele vai ser Flamengo, depois vai ser Fluminense, e depois vai ser Botafogo. Então poderia ser qualquer nome aqui. Então, como a gente está trabalhando com uma variável, com uma array chamado times, eu posso aqui de forma mais intuitiva colocar como time. Ou seja, para cada time dentro de um array chamado times, eu quero fazer o quê? Ah, eu quero só imprimir no console. Então eu vou vir aqui, ó, console.log, ok, time. Eu não vou imprimir o times, né? Eu vou imprimir cada time que ele vai passar aqui no meu for each. Então, se a gente for aqui dar chamar ele, ó, você vê que ele já vai imprimir aqui, ó, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, de forma, apenas uma linha, de forma muito otimizada, tá? Conforme a gente leu aqui na documentação, eu posso também imprimir o index, né? Então, por exemplo, eu posso também aceitar aqui, eu posso vir aqui, eu quero saber o index, e aí, obviamente, que eu tenho que chamar aqui o index também, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui o resultado, os times e o index, né? Ou seja, qual que é a posição que cada um deles está aqui no meu array. Se eu rodar aqui o meu programa, ele vai dizer que o Vasco está no index 0, o Flamengo no index 1, o Fluminense no index 2 e o Botafogo no index 3. Eu também tenho aqui no meu método for each, eu tenho também um array. Ele pode também me retornar o próprio array como um todo. Tá? Não sei em que situações poderia ser útil, mas por isso que aqui diz que é opcional. Então, qual que é a diferença? A gente chamar aqui de novo, a gente vai ver aqui, ó. Ele vai imprimir o valor, né, de cada um dos itens, o index em que cada valor está dentro do meu array e o próprio array. Então, tá aqui o array, tá aqui o array inteiro, né? Ele realmente aqui, ele repete aqui o array como todo, né, onde nós temos aqui os 4 itens, tá? Então, por isso que, como diz aqui, esses dois parâmetros, eles são opcionais, tá bom? Então, eu vou limpar aqui o meu cursor e agora eu vou mostrar para você como a gente utilizaria aqui, na verdade a gente fez aqui utilizando a arrow function, né? Então esse aqui, ele é a arrow function, tá? E aqui eu vou utilizar uma função tradicional, porque às vezes as pessoas, você que é o iniciante, tem essa dificuldade. Mas, qual que é a grande diferença aqui? Eu vou chamar aqui de novo aqui o meu array de times, vou chamar aqui o for each, e o for each ele não pede uma função de callback, então o que a gente tem que fazer? Vou colocar aqui uma função, e aí qual que é o nome que eu vou dar para essa função? Bom, essa função aqui, ela imprime times, né? Não é isso que a gente quer, imprimir times? Então eu vou abrir aqui e vou passar aqui o time que eu quero imprimir. Porque a minha função, ela não imprime um time? Sim, então eu preciso passar para ela um time que eu vou imprimir. Poderia ser aqui valor, certo? Poderia ser qualquer coisa aqui. Poderia ser qualquer nome aqui. Perceba, pessoal? Poderia ser qualquer coisa aqui. Então eu vou abrir aqui o corpo da minha função e eu quero fazer o quê? Para cada passagem, ou seja, para cada item que tiver aqui no meu array de times, eu quero fazer o quê? Eu quero chamar essa função de callback. Ah, mas o que essa função faz? Ela imprime o valor. Então ela vem aqui, ó, console.log no meu abacate. Olha só. Se eu der um Ctrl KC aqui, né, que é um snippet aqui para poder rodar meu programa, você vai ver que tem lá o mesmo resultado, tá vendo? Então isso aqui, ó, é só uma variável de controle. Então normalmente, para ficar mais intuitivo, eu coloco time. Por quê? Porque para cada passagem eu não estou trabalhando com array de times, então eu quero chamar aqui uma função que imprime time, então eu passo time. E aqui eu coloco time. Então ele vai dar o mesmo resultado aqui. É isso, sem maiores complicações. Beleza, pessoal? Então, eu vou dar um último exemplo aqui, que para você ver que com o for each você pode, de fato, fazer muita coisa legal aí. Então, nesse exemplo aqui, eu vou instanciar aqui um array de números, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui. Então, eu instanciei aqui um array de números e eu vou fazer o seguinte, números, vou referenciar aqui o meu array, for each, e eu estou dizendo o seguinte, que para cada número, para cada n aqui, né, dentro desse meu array aqui, eu vou abrir aqui a minha arrow function e eu vou dizer o seguinte, eu vou abrir aqui o corpo dela, e eu vou dizer que para cada passagem que ele fizer aqui, eu quero pegar esse mesmo número multiplicado igual a 3. Igual a 3. E aí eu vou retornar aqui o n. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console aqui do n, tá? Olha só. Então o que eu estou dizendo assim? O que eu estou dizendo aqui? Eu referenciei aqui o meu array de números, então para cada valor dentro do meu array de números, ou seja, para cada um desses valores aqui, para cada um desses itens,
eu coloquei uma variável aqui de controle, conforme eu já expliquei aqui para vocês, poderia ser qualquer nome aqui. Eu quero fazer o seguinte, para cada passagem ele vai pegar aqui o valor, então o n aqui vai ser 2, depois o n vai ser 3, depois o n vai ser 4 e assim sucessivamente. E eu quero que esse n, ele me retorne o próprio n multiplicado por 3. E depois eu quero imprimir o n. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Olha só. Ele vai pegar aqui, ó. Então, quando ele pegou aqui o 2, ele pegou aqui o 2 vezes 3, o 2 foi para 6. Depois, ele voltou aqui, ele pegou o n, se tornou 3. O 3 entrou aqui, o 3 multiplicado por 3 foi para 9. Depois ele voltou aqui, o n se tornou 4. O 4 vezes 3, ele foi para 12. Então, já deu para entender a ideia aqui, ou seja, eu transformei o meu array original pegando aqui os valores multiplicado por 3. Então ele tem aqui mais ou menos aquela função, se você acompanhou aqui a nossa série falando sobre o map, o filter e o reduce, ele tem aqui mais ou menos aquela ideia do map, né? Ou seja, eu estou transformando aqui o meu array original. Então, obviamente, eu poderia jogar isso aqui no novo array, o array transformado, por exemplo, né? Eu poderia vir aqui, colocar aqui, ó, números, multi 3, por exemplo, e poderia colocar esse camarada aqui, certo? Então, aqui, ó, eu tenho console ponto table, vou colocar o table aqui, números, tá? Deixa eu só limpar aqui o meu cursor. Deixa eu comentar aqui, pra gente não ter muita coisa no console. E você vai ver aqui a diferença. Deixa eu colocar um table aqui só para ficar no padrão. E olha só, eu tenho aqui o meu array original, né, que vai de 2 a 9, e nós temos aqui de novo, nós temos aqui o novo array multiplicado por 3, multiplicando cada um desses valores aqui por 3. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí. Eu espero que tenha te ajudado. Você que tem dificuldade, você que é estudante. E realmente isso aqui dá um nó na cabeça de quem está começando. Então, eu espero que o for e o for each aí, essas variações aí, tenham te ajudado a entender. Então, pedindo aqui de novo aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Peço que você deixe aí um like, porque isso ajuda, né, propagar o conteúdo, né, e dar uma moral para o canal. Isso nos motiva a continuar compartilhando conhecimento, né, que é o que mais importa aqui, e colaborando com a comunidade aí do desenvolvimento. Haja vista que é uma área que está crescendo muito e que precisa de tantos profissionais qualificados, tá bom, pessoal?